Bom, bem-vindos a essa aula de Taoísmo Online. Hoje o tema vai ser sobre o processo de transformação, as transformações que acontecem ao seu redor, junto com os seus próprios resultados, o resultado que você consegue obter ou que você consegue oferecer para uma situação, para um ambiente, para as pessoas, no momento em que as transformações começam a acontecer. Então, o primeiro conceito, que é um conceito do taoísmo, é o conceito de mutação. A mutação é a palavra-chave dentro do taoísmo para você entender que no mundo, a todo momento, tudo está se transformando. Todo o processo de transformação. Então, algumas coisas estão iniciando, como por exemplo essa aula. Nós estamos iniciando essa aula. Nós vamos chegar no auge dessa aula, quer dizer, no máximo dela, no máximo do conhecimento, até chegar um momento em que começa um processo natural de declínio, onde todo o conhecimento vai sendo absorvido, até chegar o momento do recolhimento, que é o final dessa aula. O mais interessante é que quando você termina um momento, você inicia outro. Então, ao recolher essa aula, você vai iniciar uma outra área da sua vida, uma outra atividade na sua vida. Então, você vai constantemente observando que na sua vida, em várias áreas, acontece o início, o auge, o declínio e também o recolhimento. São 4 fases, 4 momentos que acontecem simultaneamente em todas as áreas da sua vida. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode estar, ela pode estar um sucesso no seu trabalho, onde ela está crescendo, está prosperando no seu trabalho, mas o fato de estar trabalhando muito ali, dentro da sua casa, que ela quase não aparece lá, dorme pouco, ela está no declínio. Então ela pode estar um sucesso na rua e às vezes um fracasso dentro de casa. Pode estar no auge dentro do seu trabalho, um auge profissional, mas um declínio, ou talvez até um recolhimento dentro da sua casa. Assim como dentro do seu lazer, dentro da sua saúde. Então é interessante que vocês observem sempre o seguinte tema. Qual momento da minha vida eu estou vivendo? Eu estou no início, no auge, no declínio ou no recolhimento. Mas de que área? Nós temos várias áreas. Por exemplo, a primeira é o nosso nível de prosperidade. Como é que está a nossa prosperidade? A primeira coisa. Como é que você está trabalhando essa energia da prosperidade? O quanto que você tem de tempo, de liberdade dentro do seu trabalho? O quanto que o trabalho beneficia você? Ou às vezes subtrai você? O que ele subtrai? É o seu tempo. E é justamente o mais valioso para qualquer ser humano. Então, a primeira etapa é você observar dentro do seu nível profissional, dentro da sua prosperidade, como é que você está. A segunda área que você poderia observar é como está o seu relacionamento, como é que estão os seus relacionamentos, seja na sua casa, seja através do seu lazer com os seus amigos, seja o seu relacionamento dentro do trabalho. Dentro de casa, por exemplo, está no início, está no auge, está no declínio, está no recolhimento. E também dentro do seu trabalho, início, auge, declínio, recolhimento. O que está acontecendo em cada área da sua vida para que você possa entender o seu panorama. Se alguém pintar um quadro seu, você vai olhar aquele quadro e você vai ver todas as áreas da sua vida. Se elas estão em declínio, qual que está em declínio, qual que está em recolhimento, qual que está no início, qual que está no auge. Então você vê a sua prosperidade, a sua capacidade de relacionamentos, a sua saúde, é uma terceira área. Como é que está a saúde? A sua saúde, a saúde do seu corpo, a saúde mental, a saúde emocional. Como é que está o funcionamento de cada órgão? Então, isso é a observação que a gente faz. Por exemplo, todo taoísta, ele busca entender o seu Tao. Tao é uma palavra em chinês que significa caminho. É o caminho certo da vida de uma pessoa. Quando você segue o seu caminho, você está seguindo o seu Tao. Então é extremamente importante que você entenda aonde está o seu Tao. E se alguém pudesse pintar um quadro com o seu Tao, como seria ele? Seria através do início, do auge, do declínio, do recolhimento, e de que maneira você vai trabalhando isso? Seja, como eu falei, na sua prosperidade, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Quarto, seria as suas emoções. Quais são as emoções que ficam retidas no seu espírito, na sua alma, na sua energia, no seu coração? Qual é a emoção principal? É uma tranquilidade, uma estabilidade ou é a ansiedade? É um contentamento
ou é raiva, medo, mágoa, ou é felicidade, uma sensação de tranquilidade, de quietude. Qual é a sensação, qual é a emoção, o que você carrega dentro do coração, porque é justamente isso que vai interferir muito nas suas escolhas. Então, além do seu fator emocional, você ainda tem uma outra área importante, que é a sua área espiritual. Aquilo que você considera a sua espiritualidade, a maneira como você se espiritualiza, a maneira como você trata o seu processo de evolução. Por isso, quando a gente fala sobre mutação, é a forma como você se percebe. A forma como você percebe as transformações acontecendo ao seu redor, primeira coisa, e como você percebe você. Então, um exercício interessante é você olhar para o seu próprio corpo. Se você observar o seu corpo, você vai ver que você tem várias áreas. Por exemplo, se for externa, olhando ao redor do seu corpo, através da sua história, você vai estar, às vezes, repleto de preocupações, onde várias coisas podem preocupar sobre você, sobre a sua história. Segundo, sobre as suas dores. O que incomoda, qual é a sua dor? Às vezes uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor no joelho. Quais são as dores que você tem, se é que você tem, ou se você já curou, se ela está no início, se ela está no auge, se ela está no declínio, se ela já se recolheu e desapareceu. Além das suas dores, observe também o funcionamento do seu corpo, isso é, as suas doenças. O que você tem com frequência. Se você observar preocupação, dores, doenças, você vai olhar tudo ao seu redor. Agora, se você olhar mais para dentro, aí você vai começar a perceber dois estados internos, que nós chamamos dentro do taoísmo de posicionamento. Como você se posiciona dentro da sua vida. Você se posiciona com tranquilidade, isso é, num estado interno de tranquilidade, quando você olha o seu caminho, você sabe exatamente quem você é dentro do seu caminho, qual é a sua natureza, qual é o seu talento e de que maneira você entrega isso para o mundo, de que maneira você compartilha o seu dom, as suas qualidades, as suas habilidades, de que maneira você compartilha com as pessoas, de forma que as pessoas são beneficiadas pela sua própria existência. Esse é um estado interno, é um posicionamento interno. Você ainda tem um segundo posicionamento, é um posicionamento onde você trabalha não a tranquilidade, mas a ansiedade. E muitas vezes a pessoa fica ansiosa por estar num processo de olhar a sua própria história, a sua própria vida e comparar a vida que ela tem com a vida que ela já teve e não tem mais. Então ela sente perdas, sente um declínio. Às vezes, ela pode olhar para trás e sentir que evoluiu, que cresceu. Então ela vai num processo crescente, no início, no auge. Às vezes ela pode comparar a vida que ela tem com a vida que ela gostaria de ter e não tem. E nesse momento, o que acontece é ela pode ficar triste, porque ela não conseguiu, não conquistou aquilo que ela gostaria, que ela sonhou. Porém, ela ainda pode comparar a própria vida, a própria história, com a vida de outras pessoas ao seu redor. E quando ela olha, talvez, o sucesso de alguém e compara com o sucesso dela, quando ela olha os bens materiais daquela pessoa e acaba comparando com os dela, ela pode entrar num estado de tristeza, talvez de mágoa, de melancolia, ou talvez de ansiedade em querer conquistar alguma coisa. Isso significa que você tem dois estados internos, dois posicionamentos. Ou você está em paz, que nós chamamos de tranquilidade, ou você está num processo de ansiedade, um processo onde você começa a se desequilibrar por comparação da vida que você tem com a vida que você gostaria de ter, mas não tem. Lao Tse, que foi o maior filósofo, o maior pensador do taoísmo, ele deixava uma frase, se não me engano, no capítulo 53, que ele dizia, ele falava, o grande caminho de uma pessoa é tranquilo. Porém, muitas vezes, os seres, as pessoas, querem tomar um atalho, querem seguir uma trilha dentro do próprio caminho. Então, imagine que você tem uma natureza, um talento, e talvez o seu talento seja escrever, por exemplo. E ao escrever, você se torna excelente. Algumas pessoas
tem excelência no esporte, algumas pessoas têm excelência na fala, cada um tem um nível de talento e ele pode executar. Porém, vamos supor que a pessoa escreva. E nesse momento que ela está escrevendo, o que acontece muitas vezes é que ela não quer mais escrever, ou ela não quer mais executar aquilo que ela tem por natureza, o seu dom, o seu talento. Então ela começa a escrever ou fazer outras coisas. Ela começa a querer um outro caminho. E dentro do taoísmo a gente fala que esse segundo caminho, ele pode muitas vezes enfraquecer, drenar o caminho original. É lógico que você pode ter uma outra profissão, mas o ideal seria que você começasse esse segundo caminho como um hobby, como um lazer, como um treinamento, como um aperfeiçoamento, até como um complemento do próprio caminho, do caminho original, de maneira em que aquele segundo caminho vai tomando corpo, vai tomando força, vai tomando forma, e você começa a ser reconhecido, você começa a ser lembrado também por aquele segundo caminho. E aí, naquele momento, é como se o seu caminho principal ampliasse, virasse uma grande estrada que você acopla outros talentos, talentos secundários, são talentos adquiridos. Porém, muitas vezes, a pessoa pode sentir que isso gera, no início pelo menos, uma ansiedade. Então, o convite que a gente tem, pelo menos para o taoísmo, é que você siga todos os dias um plano, um processo de aprender. E que você possa aprender todos os dias. O que você está aprendendo hoje? O que você aprendeu hoje de manhã? O que você vai aprender daqui para frente? O que você pode fazer ainda hoje para modificar o seu nível mental ou o seu nível de conhecimento? Porque quando você adquire um conhecimento hoje, um conhecimento amanhã e depois de amanhã, ele vai aumentando, ele vai crescendo e vai se tornando cada vez mais você. O exemplo que eu dei recentemente num treinamento foi de uma criança. Essa criança, ela espalha brinquedo por toda a casa. Então, aonde ela for, no quarto, no banheiro, na sala, no corredor, aonde ela for, ela vai encontrar um brinquedo. Porque ela espalhou brinquedo por toda a casa. Da mesma maneira, deveria ser você, a sua vida. Aonde você olhar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na forma que você mantém a sua saúde, na maneira como você vive, aonde você for, cada ambiente, cada pessoa que você se aproximar, que aquela pessoa tenha um recurso seu. Igual a criança que espalhou brinquedos, por onde você estiver, você pode recolher um conhecimento para você, um conhecimento seu. É como se você espalhasse livros pela casa e aonde você for, você vai ler uma frase. Quando você for na rua, você não vai ler uma frase, mas você vai ouvir. E você pode aprender, conversar, ouvir, seja através de livros, de aulas, de vídeos, de treinamentos presenciais online. Você pode aprender conversando com as pessoas, ou simplesmente alguém que passa pela rua e fala uma frase que mudou a sua história, que modificou a sua tomada de decisão. Nesse momento, você está vivendo um momento de mutação, um processo de mutação, uma força de transformação. E aí você vê a vida como uma grande aventura, como um grande desafio, onde você pode mudar, onde você pode se transformar todos os dias. Basta você estar com a sua mente, com o seu espírito, com a sua consciência alerta. Basta você estar com a sua, que nós chamamos de vontade, uma vontade firme, executando todos os dias um processo de aprendizado. Por quê? Porque todo dia é dia de transformação, é dia de mutação. A mutação vai acontecer ao seu redor. Por exemplo, o mundo está passando por um processo de transformação. E aí que vem o interessante. Como é que você vai ficar durante e após essas transformações? Um grande mestre de estratégia chinesa chamado Sun Tzu, ele deixava alguns conhecimentos. Ele deixou um livro chamado, foi traduzido aqui no Brasil como Arte da Guerra, e vale a pena, é interessante para quem gosta de estudar estratégias, estratagemas, planejamento, vale a pena estudar. E uma das coisas que ele falava é que quando um barco vai para o mar, ele só consegue sentir a tranquilidade depois que ele passou o momento das ondas, quando as ondas ficam quebrando no mar. Então, enquanto ele não passar o quebra-mar, isso é, o momento em que aquelas ondas acabam, até ali é um desafio.
é um esforço, é uma superação. Depois que passa aquelas ondas, aquele quebra-mar, naturalmente, por consequência, o mar começa a ficar mais tranquilo ou menos agitado. Isso acontece também com o avião, que às vezes a pessoa, ao decolar, sente uma turbulência subindo, depois ele estabiliza. É o momento em que a pessoa, por exemplo, não pode tirar o cinto dentro de um avião. Depois, sim, ela pode até levantar ou receber alguma coisa para comer. Então, existem momentos. O momento do quebra-mar, como o Sun Tzu falava, é um momento em que a vida parece um desafio para você. Porém, se você olhar na visão da estratégia, é um momento extremamente importante para que você possa começar a se transformar. É um momento em que você pode fazer treinamentos, em que você pode estudar mais. Por exemplo, as pessoas agora é comum ficarem mais em casa. Então, que você passe mais tempo lendo, estudando, se aperfeiçoando, aprendendo, revendo coisas, renovando seus treinamentos, renovando seus cursos, lendo o mesmo livro mais de uma vez, que você vai ver que tem conhecimentos novos ali, parece que colocaram coisas novas no mesmo livro. Então, é interessante porque você vai criando uma maturidade através do conhecimento. E o momento em que você passar o quebra-mar, que é o momento da dificuldade, quando tudo ficar estável, você vai ser uma pessoa que conseguiu se destacar, porque você está preparada para uma nova etapa, para um próximo nível, para um novo momento. Então, se tudo vai mudando, se todo o processo acontece, pelo menos na visão do taoísmo, se todo o processo acontece de transformação, então é extremamente necessário você entender que existem dois momentos. O momento de quebra-mar, como o Sun Tzu falava, isso é, o momento em que as pessoas precisam passar por dificuldades, mas é a dificuldade que vai refinando, que vai forjando, é um momento em que você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, tudo que você se aperfeiçoou, e também é um momento em que você, ao adquirir experiência, é a primeira etapa, ao adquirir a experiência, você naturalmente vai se preparando para a nova etapa, para o próximo nível. Quando aquele quebra-mar passar, isso é, quando você sair do momento, talvez, de turbulência na vida, e você vai estar pronto para uma nova etapa. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas passaram um tempo, por exemplo, desempregadas, falando sobre prosperidade. É o momento em que a pessoa, ao invés de ficar triste por estar desempregada, é o momento em que ela deve se aperfeiçoar, ler, estudar, todo o conhecimento possível, se preparar e se atualizar para o mercado, para quando aparecer um momento, uma oportunidade, essa pessoa ser a pessoa certa para aquele emprego. Então, o que a gente fala sobre o taoísmo? Que todo momento você pode, depois que tudo aconteceu, que tudo passou, quando você passou o quebra-mar, você pode continuar sendo a mesma pessoa, e aí talvez o seu nível de evolução, de crescimento não aconteça. A gente fala que essa pessoa que continua sendo a mesma, depois de uma turbulência, ela não entendeu, ela não percebeu o seu tal, ela não sentiu o seu tal. Isso seria a primeira. Ou você pode usar esse mesmo tempo para se capacitar e principalmente você se adaptar, para você, depois que passar esse nível, depois que passar esse momento, você ver qual resultado ou resultados que você pode oferecer para as pessoas. Porque quando você oferece cada vez mais, quanto mais você oferece, tecnicamente mais importante você fica, mais lembrado você fica por aquela pessoa, mais você sente orgulho de si por poder estar contribuindo com as pessoas ao redor e você observar que você pode fazer diferença no ambiente que você vive. Nós vivemos num ambiente e esse ambiente ele é cercado de pessoas no qual você se relaciona e essas pessoas fazem trocas. Nós estamos constantemente trocando, compartilhando informações. Nesse momento eu estou passando a minha para vocês. Então, é o momento em que você vai pegar isso como um alimento, você vai digerir, você vai engolir, depois você vai digerir isso, você vai entender com o seu ponto de vista, com os seus valores, com as suas virtudes, e transformar esse conhecimento do taoísmo em você. E nesse momento você começa não a virar taoísta, mas você começa a seguir, ou entender, ou perceber o seu próprio tal, o seu próprio caminho, o seu caminho certo dentro da vida. Então, ou você continua sendo a mesma pessoa,
ou você começa a se capacitar e principalmente a se adaptar a cada situação, para você poder oferecer um resultado para as pessoas que te cercam. Então, o conselho, em qualquer momento de transformação, em qualquer momento de mutação, é que você invista constantemente em duas coisas, na sua espiritualidade e no seu conhecimento. O conhecimento ele vem através de conversas, livros, vídeos, aulas, enfim, ou treinamentos. A sua espiritualidade corresponde à forma ou o ritmo que você muda, que você absorve esse conhecimento e coloca em prática. Existem pessoas que estudaram muito, mas quando você conversa com ela, você percebe que elas continuaram sendo a mesma pessoa. Existem pessoas que estudam e assim que estudam colocam em prática. Ao colocar em prática, naturalmente vai ter um resultado. E esse resultado é o que nós chamamos de experiência. Então você tem o conhecimento, a prática e a experiência. Aonde vocês acham que está o processo de transformação pessoal? Está nos três. Porque se a pessoa não busca, não anseia, não deseja conhecimento, ela vai continuar estagnada. Se ela busca o conhecimento e não consegue colocar aquele conhecimento em prática, praticar o que acabou de aprender, ela ainda continua no nível mental, no nível cognitivo, no nível simples. Quando você começa a aplicar, ao aplicar, você já passou para o próximo nível, você está executando, está adquirindo novos conhecimentos e está colocando aquilo em prática. Você naturalmente vai ter os seus resultados, a sua experiência. A experiência é o produto final da sua transformação. Então é extremamente importante você entender que todo processo de mutação acontece em 3 etapas. A aquisição do conhecimento, a aplicação daquele conhecimento e a experiência que você adquire, que é o produto final. Todos os dias, a gente deve passar por essas 3 fases. Aquisição, prática e resultado. Para que você possa todos os dias trabalhar a sua transformação, trabalhar a sua espiritualidade. A espiritualidade não é apenas rezar, não é apenas meditar, acender incensos, velas ou fazer devoção. É também, mas mais importante que você fazer tudo isso é ver o quanto que você muda ao aplicar tudo isso. O quanto que você muda quando reza, o quanto que você muda depois que você lê um livro, o que você muda depois que você fez um curso, um treinamento, uma aula, uma conversa, o que você muda depois que você saiu de um ambiente, você deve observar constantemente, porque você vai, aí sim você deve acrescentar meditação diária na sua vida, acrescentar conhecimento e principalmente uma vontade de mudar. Sem a vontade, a pessoa não mexe, a pessoa desmonta. Há muitos anos atrás, o nosso mestre, o fundador da Sociedade Taoísta do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e também no Brasil como um todo, ele falou que se você pegasse uma pessoa e criasse uma estátua com as mesmas medidas daquela pessoa, do mesmo tamanho, a mesma curvatura do pé, o mesmo tamanho dos dedos, enfim, a angulação da coluna, tudo perfeito, uma réplica daquela pessoa. Você ia colocar a pessoa do lado da sua estátua, ia ser perfeito, como bonecos de cera. Porém, ele falava, você vai olhar aquela estátua e você vai quase confundir com a pessoa verdadeira. Porém, se você pegar um único dedo e empurrar aquela estátua vai cair. Por que ela vai cair? Ele perguntava. Porque existe algo além daquela forma que deixa a pessoa em pé. E esse algo que dentro do taoísmo, ele dizia, se chama vontade. Força de vontade, determinação. No taoísmo nós chamamos de trovão, porque o trovão é forte, o trovão germina, estremece, ou assusta, muda, energiza. Então a pessoa tem que ter trovão dentro do espírito. A pessoa que tem trovão, por exemplo, jogadores de futebol, o mais conhecido aqui no Brasil, Pelé. O Pelé ele tem trovão nos pés.
Então o trovão do Pelé acontece no pé, e ele faz aquilo com total qualidade, com excelência, com know-how, porque ele é mais ele quando ele está com a bola. Da mesma forma, um escritor, um autor de uma novela, o trovão dele está na cabeça, está na escrita. Um cantor famoso, uma cantora, o trovão deles está na voz, está na garganta. Então você deve observar onde está o seu trovão, aonde você tem uma habilidade de qualidade, uma habilidade que quanto mais você faz, mais você refina, melhor você fica, com um grau de excelência subindo cada vez mais. Você deve observar então aonde está o seu trovão, porque senão, como o nosso mestre dizia, a pessoa vai ser apenas um boneco, vai ser um boneco de cera. Qualquer coisa que chegue da vida, ao empurrar, facilmente ele cai. Mas uma pessoa que tem as mesmas medidas daquele boneco de cera, você empurra e ela não cai. Por quê? Porque dentro dela tem uma alma, e essa alma tem trovão. Então observe aonde está o seu trovão, porque é o trovão que vai fazer com que você possa, por consequência, naturalmente, viver o seu processo natural de mutação. Ok? Bom, agora eu acho que já falei bastante sobre mutação, sobre o seu próprio caminho, o seu desenvolvimento pessoal. Agora, se vocês quiserem, a gente vai abrir para dúvidas. Vocês podem escrever aqui no chat para a gente ver, eu vou respondendo para vocês, ok? Podem escrever, fiquem à vontade. Mas façam perguntas apenas sobre a aula, tá bom? Só sobre esse tema, qualquer dúvida que vocês tiverem. Na filosofia taoísta, existe algum ensinamento como esse, de que não existem acidentes, nada é por acaso? Dentro do taoísmo, nós falamos sobre a mutação. Então, a mutação ela acontece, imagine uma corrente de ferro. Essa corrente ela é criada por elos. A soma de todos os elos dá uma corrente. Então, imagine que um processo de transformação de uma pessoa seja uma corrente. Para que uma transformação aconteça, é necessário vários elos, como numa corrente. Então é necessário que a pessoa certa esteja no seu caminho, que o ensinamento certo esteja no seu caminho. Mas mais importante que isso, que você seja a pessoa certa naquele lugar, que você seja a pessoa certa perante o conhecimento. Porque se você não for a pessoa certa, você sequer vê aquilo como uma oportunidade. Você sequer vê aquilo como um processo de mutação. E por isso, o que diferencia um caminho de uma pessoa para o caminho de outra pessoa é a percepção que ela tem. O nosso caminho, o nosso tal, ele não é construído, ele é percebido. Então você deve perceber qual é o seu caminho. Você deve perceber a forma que você tem para caminhar o seu próprio caminho. Caminhar o caminho. E como é que você caminha o seu próprio caminho? Com os recursos. Se você entende que você é um excelente cirurgião, o trovão do cirurgião está nas mãos, e coloca aquela pessoa que tem aquele tipo de trovão em frente a um paciente com um bisturi e uma equipe, ele vai ter 100% de qualidade daquela alma. Agora, para que a pessoa se tornasse um médico, ele precisou estudar, entrar numa faculdade, ter a vontade. Então tudo começa com a vontade da pessoa. Se a pessoa não tiver vontade, mesmo que o universo ofereça diversas oportunidades, diversos recursos, inúmeros livros, conhecimentos, tudo, a pessoa não vai absorver. Eu costumo brincar dizendo que se uma pessoa ela entra numa livraria e vai embora de mão vazia, você pergunta para ela, você não comprou nenhum livro? Ela pode dizer assim, não tinha nada, não achei nada. Aí você pensa, essa livraria tem 10 mil livros, 10 mil tipos de livros, e ele não encontrou nenhum? Talvez essa pessoa não entenda sobre o seu próprio caminho. Então é interessante você observar que quando você está dentro do seu tal, não do tal do outro, do seu tal, tecnicamente você tem aberturas, os recursos aparecem, as pessoas aparecem. Então, respondendo, não é que vai existir acidentes ou que nada é por acaso. É que tudo ao seu redor simplesmente é seu. É só você ir lá e viver.
ir lá e aproveitar tudo que é seu. É isso. Mais alguma dúvida? Tenham dúvidas? Podem perguntar. Quando uma pessoa esteja deficiente em seu trovão, quando uma pessoa está deficiente em seu trovão, quais instrumentos de ajuda nessa busca da vontade? Boa pergunta, ótimo. É muito simples. Todos os dias, isso é um exercício que a gente aplica dentro do taoísmo, principalmente para os taoístas iniciados, que as pessoas buscam uma transformação dentro da tradição taoísta. Então a gente oferece um treinamento aqui no nosso templo. Esse treinamento é muito simples. Num período de 100 dias, que vai dar um pouquinho mais do que 3 meses, aliás, todos os treinamentos taoístas têm a duração de 100 dias, é um número completo, é o Ibai. Então, quando você vai fazer treinamento por 100 dias, e todos os dias, você vai ter o compromisso com você mesmo de fazer a seguinte pergunta. A pergunta é, para que eu sirvo? Você pode fazer isso em voz alta. E quando você pergunta, porque quando você pergunta em voz alta para você mesmo, você fala, você ouve e instiga um pensamento, uma reflexão. É lógico que no primeiro dia você vai ter uma resposta simples, praticamente automática. Sendo que todos os dias você vai repetir inúmeras vezes: para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Para que eu sirvo? E cada vez que você perguntar, você tem que dar uma resposta para você mesmo. Então, para que eu sirvo? Eu sirvo para jogar bola. Aí eu penso, não sirvo para jogar bola, sou péssimo em futebol. Para que eu sirvo? Eu sirvo para escrever. Eu escrevo razoavelmente, mas isso ainda não é o meu know-how total. Para que eu sirvo? E aí você vai todos os dias se questionando. Mais de uma vez, você faz essa pergunta, em média, 10 vezes seguidas. E você vai respondendo. Isso é como tirar camadas de uma cebola. Você vai retirando as primeiras as primeiras respostas que são automáticas, que o seu lado mental, ou que a sua própria personalidade, a sua identidade que você construiu, já vai respondendo. Eu sou médico, eu sou advogado, sou engenheiro. Não, mais que isso, vai retirando as camadas. Por isso, um mínimo de 10 vezes, 10 repetições por dia, todos os dias, durante 100 dias. Provavelmente, ao longo dessa jornada de 100 dias, você vai ter vários insights. Você vai começar a perceber quem é você. Você vai chegar cada vez mais perto de você, dentro da sua mente, dentro da sua alma, percebendo a sua energia. Por consequência, e aí que é o interessante, por consequência, essa força vai aumentando. A diferença é que quando você tiver aquele momento eureka, é um momento uau, descobri, nesse momento o seu trovão retorna. Nesse momento, a força que você tem, aquilo que anima o seu corpo, a força do espírito, a força da alma, a sua energia começa a subir no momento em que você percebe quem é você ou para que você serve. É muito parecido com uma pessoa que está andando, ela não penteia o cabelo, ela não se veste bem, ela mal escova os dentes, ela está num completo desleixo. E você já até acostumou a encontrar ela assim. Um dia você está andando na rua e encontra aquela pessoa toda arrumada, penteada, cabelo cortado, tratou da pele, está bem arrumada, e você pergunta, nossa, como é que o que aconteceu? E ela pode dizer assim para você, estou namorando. Aí no momento que ela fala, estou namorando, é o momento, é o objetivo principal da vida dela naquele momento, é o objetivo principal. É aquele namoro, é aquele relacionamento que fez com que toda aquela energia de desleixo desaparecesse. Da mesma forma, quando você encontra quem é você de verdade, você vai ter um fator assim, uau, por que eu nunca tinha pensado isso? Por que eu nunca tinha percebido isso? E por consequência, sua força, sua energia sobe. E você naturalmente sai daquela camada de desleixo ou de se sentir perdido, sem caminho, sem trovão. O trovão volta, o caminho volta, o talento germina, floresce, aparece. Você percebe o seu caminho, você fica empolgado, motivado para caminhar. É natural, é espontâneo. Portanto, meu conselho para qualquer pessoa, pratique os 100 dias,
durante todos os dias, durante 100 dias, todos os dias, se questionando mais de uma vez, um mínimo de 10 vezes por dia, para que eu sirvo? Para que eu sirvo? E cada pergunta, uma resposta diferente. Você vai refinando, vai entrando, você vai chegar lá no seu coração, lá no pré-sal do coração, lá na alma, e você vai perceber exatamente quem é você, para que você serve, aonde você se encaixa, qual o conhecimento que você precisa ter, qual a identidade que você precisa assumir, qual o posicionamento que você deve ter na sua vida, qual o seu talento, e naturalmente o trovão aparece. Ok? Vamos lá? O trovão também passa por essas quatro fases, início, auge, declínio e recolhimento. Sim, ele sempre acontece. O declínio da motivação, da força, até mesmo do talento da pessoa, também pode declinar. Sabe quando que isso acontece? Quando dentro da pessoa, na mente, no coração, na alma, no espírito, na energia dela, ela começa a olhar um caminho secundário. Quando a pessoa, por exemplo, imagine um funcionário, quando ele começa a procurar emprego novo, é porque a força como empregado naquele trabalho está em declínio. A motivação, o objetivo, o propósito dele estar ali está em declínio. Da mesma forma, às vezes você pode estar fazendo aquilo que você ama fazer, mas alguma área da sua vida, talvez alguém doente, talvez uma responsabilidade que a gente assume, ela pode trazer para você um desvio da sua energia. E você tem que fragmentar. Quando a nossa energia fica fragmentada, o nosso trovão tende a entrar no declínio, tende a se recolher. Então é interessante que quando você sentir fraqueza da sua vontade, você deve observar qual área da minha vida que está subtraindo, que está drenando, que está sugando o meu trovão. É assim que a gente observa. Aí você deve observar quais são as áreas da vida: profissional, familiar, relacionamentos, né, ou atração de pessoas, saúde, emocional, ou até mesmo espiritual, ou o processo natural de evolução, de crescimento da pessoa. Às vezes um desses pode estar drenando mais de um, pode estar drenando, subtraindo o seu trovão. Então, eu agradeço a todos pela presença, espero que eu possa ter, contribuído com vocês, pelo menos para alguma coisa, para que a energia, o conhecimento, a percepção do seu caminho tenha sido maior. E se vocês puderem, assistam novamente essa aula, para que você possa entender melhor ou fazer as suas anotações, que às vezes você pode perder alguma coisa. Obrigado a todos, um abraço, boa noite.